Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz. Hoje, quarta-feira, estamos no meio da semana com as nossas perguntas para o Sidney, algumas que o deixam assim, empererecado, né? Porque o tempo é pouco, tem que se desdobrar, mas ainda assim consegue trazer uma grande mensagem para a gente de reflexão e, claro, provocar o nosso estudo na sequência. Lembrando, depois do estudo, a gente tem que colocar em prática aquilo que aprendemos, principalmente no que se refere ao Evangelho, aos ensinamentos deixados por Jesus. Sidney, hoje é quarta-feira e a pergunta faz uma certa referência à nossa pergunta de ontem. Você acredita que os evangelhos tenham passado por algum tipo de mudança em seu texto ao longo do tempo? E se você acredita, você sabe mais ou menos nos dizer por que isso aconteceu? Seja bem-vindo ao Fagulhas da quarta-feira. Theo, muitos motivos provocaram a alteração dos evangelhos. Nós podemos dizer que, naquela época, como não existia imprensa, só passou a existir na Idade Média, nas mãos de Marconi, os originais eram copiados, papiros, por isso um evangelho era muito caro. E passaram, sim, por muitas alterações. Eis que há situações em que mudaram muitas coisas de tal forma que comprometeram, inclusive, o sentido que havia sido dado. Uma das maiores alterações que tentaram fazer, mas não conseguiram, foi retirar a reencarnação dos evangelhos. Eis que uma, uma senhora que era esposa de um dos imperadores, ela estava vindo de uma situação bastante comprometedora e ela ouviu falar que na próxima vida ela voltaria a ser escrava, voltaria a ser pobre. Não, não, eu não quero voltar a ser pobre, não, não quero. Não, tira esse negócio de reencarnação do evangelho. Então, muitas das colocações sobre a reencarnação haviam sido retiradas por motivos políticos, motivos pessoais. Muitas coisas que não batiam com o puro cristianismo foram adaptados para que os pagãos pudessem acreditar na religião única do cristianismo. Enfim, houve muitas alterações, algumas por descuido, outras por erro de transcrição, outras por má fé mesmo. Aí essa tal da Teodora, essa imperatriz, mandou retirar tudo que tinha dos evangelhos que falasse de reencarnação. Mas nessa altura do campeonato, um papa já havia atribuído a Jerônimo, que depois foi canonizado, São Jerônimo, um sacerdote muito culto, que pegou todos os evangelhos, os chamados apócrifos. Havia evangelho lá de Maria, de Judas, e um evangelho lá que falava que Jesus matava os seus amiguinhos e os ressuscitava. Uma bobagem muito grande. Né? Então, Teodora mandou retirar o que tinha de reencarnação nos evangelhos. Acontece que o Papa Damaso incumbiu Jerônimo de fazer uma limpeza, uma concentração. E ele conseguiu chegar a 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a partir dali não se alterou mais nada. Agora, por que até hoje nós temos resquícios da reencarnação? Alguns casos, palavras, letras muito claras que provam que existe a reencarnação. Gostaria que você voltasse ao assunto no programa seguinte, para eu contar um caso ou outro aí. Porque não deu mais tempo. Jerônimo, enviado, esse sábio nomeado pelo Papa Damaso, ele já tinha feito a concentração dos evangelhos
E aí já havia ficado só com os 4 evangelhos, não podia mudar mais nada. Por Uhum. isso nós temos vários tópicos do evangelho que falam da reencarnação. Mas esse é apenas um exemplo. Há muitas outras modificações. Há um livro chamado O que Jesus disse e o que Jesus não disse, mostrando claramente essas alterações. Mas a essência não foi mudada, que é o Evangelho de Jesus, a lei de amor, a lei do perdão, da condescendência. Isso não conseguiram mudar.